Já. Alô, galerinha do YouTube, aqui sou eu, Jorge Brasil, estou aí de novo para contar mais uma história para vocês sobre o futebol. Dessa vez eu vou falar sobre o Esporte Clube Internacional de Porto Alegre e do Curitiba Futebol Clube. Internacional de Porto Alegre em 76 veio para jogar com o Curitiba aqui em Curitiba, contra o Curitiba Futebol Clube lá no Alto da Glória. Na época, nessa época, em 76, o estádio do Curitiba se chamava Belfort Duarte. Na época, depois mudou para Major Antônio Couto Pereira, porque o fundador do América Futebol Clube do Rio, o Belfort Duarte, ele era carioca, era do Rio de Janeiro. E o fundador do América Futebol Clube do Rio de Janeiro era Belfort Duarte. Só que depois ele veio jogar no Curitiba aqui, se tornou artilheiro, se tornou um grande... A torcida gostava dele, a diretoria, e em homenagem a ele, depois da morte dele, resolveram colocar o nome do estádio de Belfort Duarte. Até 1976 era Belfort Duarte. Em 77 já mudou, já tiraram porque a FIFA não aceita o nome de um estádio para jogador de futebol que funda um clube de futebol que se torna profissional. Foi obrigado a tirar o nome. Então até 1976 era Belfort Duarte. Então o Internacional veio de Porto Alegre para jogar com o Curitiba Futebol Clube no Alto da Glória, no estádio Belfort Duarte. No ano em que o Internacional foi bicampeão brasileiro, esse campo aqui tem história. Esse campo aqui foi gramado que pisou craques de primeiro mundo, de craques a nível internacional, que nem principalmente o Paulo Roberto Falcão. Eu sou fã do Paulo Roberto Falcão, ele é meu ídolo. Para mim foi um dos maiores atletas de futebol que eu já vi jogar. Depois ele foi jogar no Roma da Itália, se tornou o rei de Roma. Então nesse campo, como o Internacional não tinha um campo para treinar, o dono desse campo, que aqui era uma chácara, o dono era Arion Cornelsen. O Arion Cornelsen era diretor do Curitiba e foi também presidente do Curitiba Futebol Clube. E como naqueles tempos, a cidade de Curitiba, aqui de Curitiba, era difícil ter campo para treinar. Tinha o estádio do Joaquim Américo do Atlético Paranaense, mas que era pequeno, não dava para treinar. Vila Capanema do Paraná Clube também não dava. Então o que acontece? O Arion Cornelsen cedeu para o Internacional. Então o Internacional veio com aquele time que eles tinham, que nós tínhamos, que era um senhor de um time, era Manga no gol, lateral direito Cláudio Duarte, Figueroa na zaga, Marinho Pérez, Vacaria na lateral esquerda. Meio de campo nem se comenta. O maior craque de todas as histórias, comparado até com o Pelé, Paulo Roberto Falcão, a meia direita tinha o Biri e a meia esquerda tinha o Caçapava. O ataque era Valdomiro, tinha o Dadá, o Dario, peito de ferro, peito de aço, junto com o Geraldão, que veio jogar era do Corinthians e veio jogar no Internacional. E a ponta esquerda era disputada por dois grandes pontos esquerdos da época, que foi o Lula e o Escurinho. Então o Internacional, esse gramado aqui, esse campo, tem história para contar de grandes craques que já pisaram aqui dentro desse gramado, né? Então naquele ano, então em 76, quando o Internacional veio, treinou aqui, Paulo Roberto Falcão, a minha história, o meu patamar dessa história vai chegar no meu resumo, que eu quero dizer que um dos maiores craques de futebol da história que eu conheci, Paulo Roberto Falcão, treinou nesse campo. Esse campo tem fama. Então o Internacional veio aqui, postou o ônibus ali do lado e começou a treinar. Na época do Arion Cornelsen, ele era diretor do Curitiba Futebol Clube e foi presidente. O campo ainda não pertencia ao Clube Atlético Paranaense naquele tempo ainda. Aí o jogo era no domingo. Então o Internacional foi jogar com o Curitiba no domingo e perdeu de 1-0. O gol, não estou lembrado o horário do gol, que saiu no primeiro tempo, deve ter saído ali quase por 30 minutos, mais ou menos. Gol do Wilton de cabeça num escanteio batido da direita, no estádio Belfort Duarte, no Alto da Glória. E aí o que vai acontecer? O Internacional não veio jogar com qualquer clube, o Internacional veio jogar com um grande clube do futebol brasileiro também, que é o Curitiba Futebol Clube. O Curitiba naquele ano era ex-campeão paranaense. Ele decidiu o 6º campeonato contra o Colorado no Belfort Duarte, naquela época, no Alto da Glória, e empatou 2-2. O empate era do Curitiba. 2-2, estava 2-1 para o Colorado. O Curitiba saiu na frente, o Paraná empatou. O Paraná era um jogador do Colorado que é muito... tinha uma grande referência, era um craque, era do São Paulo, veio jogar no Colorado. E o Marinho, o nosso Marinho aqui do Uberaba, que depois jogou até na Várzea com nós aqui no futebol amador, fez o segundo gol, um golaço, matou no peito, deu de virada, botou na forquilha do Jairo, porque o Jairo era o goleiro do Curitiba. Aos 46, no apagar da vela, no segundo tempo, o Sidney, ponta esquerda do Curitiba, que veio do Rio Grande do Sul. Não estou lembrado de qual time, mas parece que era do Caxias do Sul, fez o gol, bateu a bola de fora da área, queima a roupa e fez o gol no goleiro do Colorado Nascimento, que acabou determinando um empate. O Curitiba foi campeão, ex-campeão no último minuto. Então, o Curitiba, o Internacional, não jogou com qualquer clube, ele jogou com um grande clube do futebol brasileiro. O Curitiba naquela época tinha grandes esquadrões, tinha grandes atletas.
atletas de primeiro mundo. O Jair era um grande goleiro. Na minha opinião, o Jair e o Manga, naqueles anos 70, foram os dois maiores goleiros da história para mim. O Leão corria por fora do Palmeiras, mas também não deixa de ser um grande craque, né? Um grande goleiro. O Leão, não tem que tirar o chapéu para o Leão, né? E outra coisa, aí o que aconteceu? O Curitiba tinha o Jair no gol, Hermes na lateral direita, o Berdan na zaga, Di, e a lateral esquerda era o Nilo. Ainda sobrava o Cláudio Marques, que era um zagueiro e era lateral esquerdo. Era um craque de bola incomparável. O meio de campo era o Capitão Hidalgo. O Capitão Hidalgo foi um grande craque de futebol. Hoje é comentarista esportivo, nem se comenta. O Capitão Hidalgo na cabeça de área, na meia direita era o Pedro Rocha, que era uruguaio, e na meia esquerda era o André, argentino. E o ataque do Curitiba era exuberante, era um ataque para botar respeito para qualquer zagueiro. O ataque do Curitiba era o Wilton, na ponta direita tinha um batia no ataque e tinha um Aladim na ponta esquerda. O Aladim era indiscutível, né? Era um ponta esquerda muito rápido. Rolava a bola para ele, não tinha como segurar o lateral. Se o lateral desse o bote rápido, seco, ele já tomava o drible e o Aladim já ia para cima e já fazia o gol. O Aladim foi um craque de futebol. Então o Internacional ganhou do Curitiba, perdeu para o Curitiba de 1-0. Foi a segunda derrota do Internacional naquele ano. O Internacional perdeu a primeira para o Caxias do Sul, 2-1 Caxias do Sul. O segundo jogo perdeu para o Curitiba de 1-0 aqui no Alto da Glória. Gol do Wilton de cabeça. E o terceiro jogo perdeu para o Corinthians no Morumbi, 2-1. Teve 3 derrotas, mas foi o bicampeão brasileiro de 76. Foi o bicampeão brasileiro de 76. Então, voltando ao assunto do Curitiba, ainda no meio do campo, o Curitiba tinha Dito Cole e tinha Nelson Lopes, que era um craque, Nelson Lopes, e tinha o Maisena ainda, que se davam ao luxo de ser o reserva. Na ponta esquerda, não me lembrei na hora, tinha o Luizinho, que era o ponta esquerda, que jogava junto com o Ladinho. Era Ladinho e o Luizinho. O Luizinho era muito bom, o Luizinho batia com a esquerda de fora da área e fazia o gol. Então, resumindo toda essa história, o Internacional perdeu para o Curitiba de 1-0, foi a segunda derrota. Ao todo daquele ano deu 3 e foi o bicampeão brasileiro de 76. Então, resumindo todo esse patamar, eu acabei de contar a história aqui do campo, que o Curitiba também, em 77, perdeu o campeonato estadual para o Grêmio de Maringá, empatou no Alto da Glória 1-1, perdeu lá em Maringá no Willie Davis de 2-1, o primeiro jogo. E em seguida, na continuidade da década, em 78 foi para a final com o Atlético Paranaense, teve 3 decisões, foi 0-0 e nos pênaltis Curitiba bateu o Atlético nos pênaltis, foi campeão paranaense de novo em 78. E em 79, bicampeão paranaense, em cima jogando contra o Colorado. Primeiro tempo 1-0 para o Curitiba, gol do Duílio, zagueiro. Segundo tempo 2-0, gol do Luiz Freire. Num contra-ataque, o Colorado estava em cima do Curitiba, tentando resolver o problema, empatar o jogo e não conseguiu. Num contra-ataque, a bola cai no meio de campo, o zagueiro solta no meio de campo, do meio de campo lançada a bola para o Aladim na ponta esquerda. O Aladim na ponta esquerda é muito rápido, ele pegou a bola no bico da área, querendo o lateral, veio meio na surdina, perdeu a bola, o Aladim entrou na área, rolou para trás, o Luiz Freire entrou e bateu para dentro, completando e fechando o campeonato para o Curitiba naquele ano de 79. Então o Curitiba ganhou 2-0 e foi bicampeão paranaense. E de lá para cá, como o Arion Cornelsen era dono daqui, era dono da chácara, ele também, o Curitiba treinava junto. Em 82 o Atlético Paranaense já estava treinando aqui. Então o Curitiba, com autorização do Arion Cornelsen, que era dono aqui da chácara, o time do Curitiba também vinha treinar aqui. Então o Curitiba trazia, o Curitiba também pisou com seus craques, grandes craques que teve, Tobi e outros craques de futebol de 1982, Tostão, pisou nesse gramado fazendo seus treinos. O Curitiba treinou pouco tempo aí, treinou algumas vezes, depois não veio mais. Eu acho que já tinha o CT próprio do próprio Curitiba Futebol Clube, então não veio. E essa história é isso aí, a história de hoje, meus amiguinhos do YouTube, minha galerinha.